Muito obrigado a você que segue no Grupo Bandeirantes de Comunicação e que a partir de agora é nosso convidado para o projeto Band Negócios, parceria da Rádio Bandeirantes Campinas com a Band Mais TV, dentro do programa Manhã Bandeirantes e também na programação da Tela da Band, para você conhecer um pouco mais sobre o que de importante acontece na nossa região, no nosso interior de São Paulo, conversando com personagens importantes que ajudam a movimentar também a economia, uma das regiões mais pujantes do país e do estado de São Paulo, obviamente. E nesta edição do nosso projeto Band Negócios, o nosso convidado presente aqui nos nossos estúdios, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, é o prefeito de Capivari, Vitão Ricomini. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite, estar presente aqui nos nossos estúdios. Um bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos que acompanham o Grupo Bandeirantes, levando informação com seriedade à população, poder participar hoje desse momento aqui representando todo o município de Capivari, que está em franco desenvolvimento. É um momento de muita alegria para todos nós. Prefeito, o senhor foi reeleito para os próximos 4 anos, para esse segundo mandato, com uma das maiores vantagens, talvez, aqui da nossa área de cobertura, do nosso interior, uma vantagem de 88% contra 11% do seu adversário. A que o senhor acredita que deva ser atribuída essa vantagem, essa confiança da população de Capivari pelo primeiro mandato, para o senhor ter mais 4 anos à frente da prefeitura? Olha, primeiro, uma votação dessa aumenta ainda mais a obrigação nossa na entrega de resultados. Uma política com seriedade, com planejamento, e trouxe resultados aguardados há muito tempo para a nossa cidade de Capivari. O resultado eleitoral ele foi, em percentual, foi o melhor da região metropolitana de Campinas, foi o 8º melhor no estado de São Paulo. Então isso fica um peso maior ainda e nós nos preparamos para isso. Fizemos alguns ajustes na equipe administrativa para que nós possamos aí continuar satisfazendo a vontade da população e entregando os resultados que Capivari precisa. O que não foi possível fazer no primeiro mandato que o senhor trata como prioridade nesse segundo mandato? Olha, as obras de infraestrutura urbana, de mobilidade urbana e também a continuidade dos investimentos já iniciados na Santa Casa, que atende não somente a Capivari, mas também a nossa microrregião, devido ao pouco tempo, que 4 anos eles passam muito rápido, não foi possível concluir tudo. O que eu sempre deixo claro às pessoas, Heitor, e a você que me acompanha, é que não existe o momento de você dizer, olha, já fizemos tudo, conseguimos realizar tudo. Eu até brinco sempre nos meus discursos, nas inaugurações ou entrevistas, o prefeito Vitão, ele está feliz, satisfeito não. A gente está feliz com o resultado que vem sendo entregue em cada área. Todas as áreas e regiões de Capivari existe investimento público ou parcerias que oportunizam uma qualidade de vida melhor às pessoas que lá moram. Mas dizer que você está satisfeito nunca, Então, vai se cumprir um segundo mandato com a graça de Deus e nós vamos ainda ter enormes desafios para os próximos prefeitos, A cidade, todos os dias, surgem novas demandas e essas demandas exigem planejamento, exigem muita dedicação, sem descuidar daquilo que foi criado. Então, o primeiro governo, nós criamos muitos programas que cuidam de pessoas, como por exemplo o Resgate 153. Capivari sofria muito com a questão do atendimento de urgência, um acidente, uma pessoa infartando, uma criança nascendo, enfim, dos mais diversos possíveis chamados. E nós criamos um Resgate 153, é uma espécie de SAMU municipal, e já atendeu mais de 7.000 pessoas nesse curtíssimo espaço de existência desse programa e programas importantíssimos, como por exemplo o programa de mamografia. Capivari é uma das pouquíssimas cidades no estado de São Paulo, com menos de 100.000 habitantes, que tem um mamógrafo na sua rede SUS, em parceria público-privada. Uma indústria da nossa cidade fez a cessão do equipamento e hoje Capivari cuida da saúde da mulher, como pouquíssimos municípios cuidam hoje ao nosso Brasil. Prefeito, o senhor
comentou sobre o 153, que é também o telefone de chamado para a Guarda Municipal. A gente tem acompanhado em várias cidades do estado, na capital paulista, por exemplo, a ideia de substituir o nome de Guarda Municipal para Polícia Municipal, dando mais autonomia para a GCM. Capivari tem uma das guardas, acho que mais atuantes que a gente acompanha aqui da região também. Qual o papel que a Guarda Municipal tem na segurança pública de Capivari e como o senhor pretende ampliar esse trabalho nos próximos anos? Olha, veja bem, a segurança pública, quando nós assumimos, ela estava desmotivada. Guarda Municipal não se relacionava bem com Polícia Civil, nem com Polícia Militar, e a Guarda não tinha estrutura nenhuma. Falta de veículos, de equipamento, guardas desmotivados. Então nossa equipe de governo ela é muito técnica. Nós fomos buscar um nome, inclusive é cidadão capivariano, que é o Mauro Júnior, policial civil, investigador da Polícia Civil com muito destaque. Montamos um planejamento arrojado para que Capivari se tornasse referência em segurança pública. Fizemos investimentos para isso. O Instituto Sol da Paz, inclusive, reconheceu Capivari, através de todos os indicadores, como a cidade mais segura do estado de São Paulo, entre 50 e 500 mil habitantes, tamanho o investimento em tecnologia que nós fizemos. E isso tudo precisa se manter. Então nós elaboramos um novo concurso público, os recrutas novos, eles dentro de um mês, eles começam a trabalhar junto com a população, intensificamos as formações dos nossos guardas e não paramos os investimentos. A guarda ela faz constante investimento em tecnologia. Para nós não muda, se alterar o nome de Guarda Municipal para Polícia Municipal. Nós já temos essa obrigação de fazer o policiamento. A parceria com Polícia Civil tem trazido resultados enormes, com Polícia Militar também. E Capivari aí se vê hoje, para o cidadão de bem, uma cidade tranquila. Lógico que tem os seus problemas, mas tem uma guarda muito atuante. E com os investimentos que nós fizemos e que vamos continuar fazendo, eu não tenho dúvida que esse patamar de segurança pública vai continuar sendo referência para o nosso Brasil. Nós estamos conversando dentro do nosso projeto Band Negócios, aqui na parceria da Rádio Bandeirantes Campinas com a Band Mais TV, com o prefeito de Capivari, Vitão Ricomini, e na nossa audiência está Bruno Barnabé. Grande Vitão, melhor prefeito da história de Capivari, tamo junto. Bruno Barnabé, que é vice-prefeito da cidade. E qual o papel do vice na sua administração, Olha, prefeito? O Bruno não é só um vice, o Bruno é um amigo. Geralmente a gente vê na política do Brasil, um partido acaba indicando um candidato a vice para fazer a composição. O Bruno Barnabé e eu, nós estudamos junto o curso de Direito. O Bruno é um empresário muito bem sucedido na nossa cidade. Foi vereador por 2 mandatos, presidente de Câmara e é um parceiro atuante. Para você ter uma ideia, ontem nós estávamos com um problema em Capivari de um rompimento de edutora. Isso prejudicava 40% do abastecimento. Enquanto eu estava representando institucionalmente nosso município na capital, com o presidente da Câmara, o Rafael Massu, o Bruno Barnabé estava lá junto com o nosso superintendente do SAI, o Guilherme, fazendo todas as ações com a equipe e coordenando para que o trabalho acontecesse. Então, a gente sempre conversa lá, viu, Heitor, a você que está nos acompanhando, que nós tínhamos 2 prefeitos. Então, enquanto um está resolvendo uma ação, o outro, que é o Bruno Barnabé, grande parceiro e amigo, meu abraço a você, Bruno, o Bruno vai resolvendo as outras pendências. Então, assim como eu, o Bruno tem livre acesso a todos os setores e todas as decisões são tomadas em conjunto. Prefeito, estamos muito próximos de termos em vigor a reforma tributária que impacta diretamente com os municípios médios e pequenos de todo o Brasil. Como é que Capivari está se preparando para a reforma tributária e quais são os impactos que o senhor imagina que haverá nos cofres públicos do município? Olha, nós estamos avaliando com muita atenção esse momento. Inclusive de discussão nos encontros dos prefeitos, na Ampesp, na CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Ainda não se tem informações com muita clareza
dos pontos positivos e negativos. Evidente que o momento da economia do Brasil ele é tenso, né? Todos os municípios estão lutando para manter os programas que estão em prática e estão com muita cautela planejando os novos investimentos. A gente tem avaliado com bastante cautela a reforma tributária, esperamos e estamos cobrando os deputados aos quais a gente tem bastante contato em relação à atenção a essa situação. Evidente que o gestor ele sempre tem que pensar de maneira positiva, que as coisas vão melhorar e que a reforma vem de uma maneira que a distribuição dos recursos sejam benéficas a todos os municípios brasileiros. Mas até que isso saia do papel e aconteça os repasses, a tensão ela existe e aí tem que existir a experiência, a cautela para tomar cuidado com os novos investimentos. E hoje, quais são os principais atrativos que Capivari oferece para empresas se instalarem, gerarem empregos? E há alguma negociação próxima para, quem sabe, no futuro agora, próximo, Capivari ter também novos investidores? Olha, Capivari tem uma economia aquecida internamente. Nós temos hoje uma cidade segura, então todo empresário que quer ampliar o seu negócio comercial, industrial, quer vir para uma cidade que traga segurança, Capivari oferece segurança. Capivari hoje tem uma Santa Casa muito bem estruturada, com pronto-socorro infantil, pronto-socorro decente. Vamos entregar daqui a 2 meses um centro cirúrgico moderníssimo, quartos reformados, ou seja, a pessoa tem lá um SUS com muita estrutura para poder ofertar isso aos seus colaboradores. Capivari, graças a Deus, é rica em água. Então nós temos hoje capacidade maior do que o número de habitantes e estamos fazendo vários investimentos em reservação de água para suprir possíveis problemas hídricos. O Capivari tem água, o Capivari investe muito em educação, principalmente na primeira infância. Essa semana nós fomos premiados junto ao governo do estado com o trabalho na primeira infância. E Capivari já faz esse trabalho desde o ano retrasado. Ou seja, o fortalecimento do ensino, você ensinar, estimular a criança a entender o 1 mais 1 é 2, o ABCD, que é uma coisa que a pandemia retardou tanto no mundo e no Brasil, ela retardou mais ainda porque os municípios não investiam em tecnologia. Nós fizemos um fortalecimento na questão do ensino, que são atrativos para o empresário. Ele olha onde existe investimento em segurança, na educação básica, se ele tem recurso hídrico à disposição. Investimos muito em áreas para qualidade de vida, parque ecológico, praças, áreas comuns onde as pessoas ao final do seu trabalho, do seu expediente, elas tenham oportunidades de passear com sua família de maneira tranquila, de exercer a sua atividade física. E agora, com a aprovação da Câmara Municipal, nós adquirimos um prédio em uma das principais avenidas lá de Capivari, que é a Pio 12, onde nós vamos ter uma escola pública de formação de mão de obra, porque nós temos que fortalecer a questão industrial no nosso município. Então existe uma demanda por vagas nas indústrias do nosso município, na atividade comercial também, e aí nós queremos preparar o jovem e recolocar aquelas pessoas que hoje estão fora do mercado. Então a economia e a cidade de Capivari tem vários atrativos e é por isso que as indústrias estão duplicando o seu tamanho da fábrica, das plantas Fabris, e grandes indústrias estão instalando em Capivari, o que vai manter a oportunidade de vaga de trabalho. E aí é preparar os nossos jovens e recolocar as pessoas no trabalho para melhorar ainda mais nossa economia. Recebendo hoje nos nossos estúdios Vitão Ricomini, o prefeito da cidade de Capivari. Prefeito, Capivari tem um problema histórico ligado a enchentes, alagamentos, principalmente em alguns bairros, como o bairro Moreto, a Vila Balã. E é histórico em Capivari. Quando chove em Campinas, a cidade já fica em alerta. O que é que foi feito na sua primeira administração, nos seus primeiros 4 anos, para diminuir o impacto para essa população? E o que pode ser feito agora, nesse período de estiagem que começa nesse mês de final de março, começo de abril?
Heitor, veja bem, Capivari, né, você que nos acompanha, ela teve uma autorização no passado, né? Ninguém construiu sem autorização. Na época, a prefeitura não pensava nos estudos do impacto dessa questão ambiental do rio e dos córregos. E Capivari tem uma parcela da nossa cidade que foi construída ao entorno de 2 córregos e também do rio, o que dificulta enormemente você fazer uma ação para falar assim, olha, não vai mais ter enchente. O que nós estamos fazendo desde o primeiro mandato, e contamos muito com a parceria com o governador Tarcísio, que foi o primeiro governador que foi lá no dia da enchente, a enchente mais feia da história de Capivari, em número de pessoas atingidas, que foi 2023, o Tarcísio pisou na enchente, sentiu o drama das pessoas e tem nos ajudado a encontrar caminhos. Então, como ação, nós fizemos a primeira etapa do desassoreamento dos nossos córregos em uma parte do rio, e hoje, exatamente hoje, quinta-feira, nós estamos começando a etapa final do desassoreamento do rio Capivari, que vem da região central e vai passar pelo bairro Moreto até encontrar a cidade vizinha de Rafar. Substituímos uma comporta na cidade de Rafar, na represa Leopoldina, do lado que pertence a Capivari. Existia uma comporta antiga lá, que não abria na sua totalidade e ela fazia o represamento do rio. Com a substituição e abertura dessa comporta, o rio ganhou muito mais vazão. Tanto que com essas duas ações de desassoreamento e de substituição de comporta, em N oportunidades depois disso, que Montemor, por exemplo, sofreu com enchente, em pontos de Campinas e também em Dayatuba, no Capivari Mirim, que desemboca lá na nossa cidade, a água chegou em demarcações que fatalmente nós teríamos casa atingida e não tivemos. Então o desassoreamento ele não resolve, mas ele minimiza muito. Foram tirados 30 mil metros cúbicos, é muito lodo, 30 mil metros cúbicos é muito lodo, dos córregos, e agora vai ser tirado o dobro disso. Ou seja, o rio ele tem uma capacidade em sua calha de armazenamento de volume de água muito maior. Fora isso, o governador nos incluiu em programas habitacionais, onde nós fomos contemplados com 200 unidades, e agora, junto com a Secretaria Estadual de Habitação, nós vamos definir como será feita a distribuição dessas casas. Qual o percentual dela serão para pessoas que hoje são atingidas, porque em média, quando o Capivari sofre com a enchente, em média de 400 a 700 casas que são atingidas, mas muitas das pessoas moram de aluguel, então ela não pode ser contemplada na casa popular, porque você tiraria ela de um lugar e outra pessoa voltaria a morar ali, e também não pode contemplar o proprietário porque ele já é dono de uma casa, e aí foge a regra de distribuição de casa popular. Então é uma conta difícil de ser fechada, porém nós estamos trabalhando com essas duas vertentes hoje, desassoreamento e programa habitacional. O desassoreamento retoma hoje, o programa habitacional no segundo semestre vai ter novidade para a população. Prefeito, eu tenho aqui comigo o seu plano de governo que foi apresentado durante a campanha eleitoral. Claro que é o início apenas do segundo mandato, mas eu gostaria de elencar alguns pontos para o senhor trazer para a população como estão as obras, os projetos ou as possibilidades de sair do papel tudo isso. Para o bairro Castellani, por exemplo, o senhor tinha no seu plano de governo a construção de uma escola e de um posto de saúde. Como é que estão esses projetos? A construção do posto de saúde foi autorizado na última semana a entrar para a licitação. É um posto de saúde que atende 12 mil usuários do SUS de toda a região aí do bairro Castellani, e ela deve ter o seu início ainda no primeiro semestre. É uma unidade de saúde extremamente moderna. Nós vamos, inclusive, a partir do mês de abril, já ter médico na parte da manhã e na parte da tarde, para poder atender essa população. E a escola, terminamos a elaboração do projeto e entra em licitação para a contratação da construção agora no mês de maio do primeiro semestre. Então são duas etapas que atende toda a região do bairro Castellani, que é o bairro mais populoso da nossa cidade, e que já vão ser cumpridas aí no primeiro ano de segundo mandato.
Construção de uma nova rodoviária. Será possível nos próximos 4 anos? O projeto está pronto e existe já uma solicitação nossa junto ao governo do estado. Se vier o recurso pelo governo do estado, facilita muito o investimento do município, senão nós vamos fazer com recurso próprio dentro do mandato ainda. Já tem uma ideia de local? O terreno A Avenida Enio Pires é uma avenida que nós já começamos uma etapa com a construção de uma nova ponte que interliga uma região muito importante da nossa cidade, lá no bairro Bosque dos Pinheiros. Ali nós já fizemos todo o planejamento de duplicação dessa avenida. Essa avenida ela não tem calçamento, não tem iluminação, e ali ela seria contemplada também com a rodoviária. E onde é a rodoviária hoje, na região central, se tornaria um grande terminal central. Ampliação do cemitério municipal, prefeito. Isso aí já está na pauta também, né? O cemitério nosso, ele ainda nos possibilita mais um aumento, que pela média de falecimentos e das pessoas que utilizam, acabam utilizando os familiares para sepultar seus familiares ali no cemitério, aguentaria mais uns 5 anos. Então nós vamos fazer essa ampliação, já estamos em fase de projeto para poder fazer o calçamento da parte que ainda não tem calçamento no cemitério, ou seja, em dias de chuva fica uma situação terrível, e o mato também acaba atrapalhando bastante. Para melhorar a estrutura, isso deve acontecer no ano de 2026. Restauração do Casarão do Lembo também estava no seu plano de governo nas eleições. Também já conquistamos recursos no início agora de 2025, junto ao governo do estado, e é uma obra que deve entrar em continuidade, porque nós já fizemos 2 etapas dela, né? O único casarão tombado. Como nós vamos investir muito em turismo, esse casarão do Lembo aí, ele vai servir muito para a questão do turismo, atração de turismo aí em Capivari, e no segundo semestre ele retoma as obras. Inclusive, turismo também é uma das listas, um dos itens aqui no seu plano de governo, com o fortalecimento, por exemplo, mantendo o programa Festival de Inverno, mantendo também outros programas como a feira de Expo Agro. Esses são projetos que hoje já têm um incentivo da prefeitura? Olha, através do nosso secretário José Murilo Castellani, nós nominamos novamente a secretaria. Hoje se chama Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, que trabalha essa parte do fortalecimento de emprego e coloca o turismo na rota do desenvolvimento econômico. Nós temos e vamos manter o Festival de Inverno, a Expo Agro. Já aproveito para fazer uma propagandazinha aqui, viu, Heitor? No Grupo Bandeirantes. Fica à vontade. Será em novembro, no mês de novembro. Nós teremos atrações que estão aí no top 10 Brasil. Eu posso citar as atrações? Por favor, a gente já vai se preparando aqui para novembro. Na quinta-feira é o Ícaro e Gilmar. Na sexta-feira o Bruno e Marrone, com entrada franca à nossa população. Serão entrada social ali, vai reverter para o Fundo Social. E no sábado o Hugo e Guilherme. Ou seja, são atrações de ponta no Brasil. Isso tem fomentado muito a economia, o agronegócio em nossa cidade, que ela é muito forte no agronegócio. Isso é uma parceria importante para os agricultores, movimenta muito a economia de Capivari. E temos a feira noturna, voltada especificamente para os comerciantes e ambulantes de Capivari. Toda segunda, quinta-feira de cada mês a gente faz a feira noturna lá na nossa cidade, e é um sucesso de público e de venda também para os comerciantes. Se a dupla Bruno e Marrone, prefeito, decidir dormir na praça e escolher a Praça 13 de Maio, ela já vai estar reformada até lá? Olha só, não, esse ano ainda não. Está no planejamento, né? Nós estamos revigorando a imagem das nossas praças. É importante para que as pessoas possam eternizar os momentos. Na praça que você acaba encontrando os momentos com família, com os amigos, um bate-papo gostoso, aquele jeitão do interior paulista que é gostoso, né? E Capivari não está fora desse cenário. A Praça 13 de Maio, ela entra em reforma no ano de 2026. Prefeito, para a gente finalizar, o senhor falou sobre os desafios, o senhor falou sobre os projetos que estão por vir. O senhor assumiu a prefeitura 4 anos antes e vai deixar a prefeitura no final do seu mandato,
no ano de 2028. Qual o legado que o senhor pretende deixar quando o senhor for lembrado como prefeito que passou por 8 anos à frente da administração em Capivari? Olha, é difícil a gente fazer uma análise hoje e priorizar o que nós estamos deixando de legado. Nesse primeiro mandato, nós construímos a escola mais rápida do Brasil em 35 dias corridos. Nós colocamos Capivari como a cidade mais segura do estado de São Paulo, entre 50 e 500 mil habitantes. Nós fizemos a Santa Casa recuperar o crédito e voltar a ser referência na microrregião. E Capivari, no Indicador Brasil, está entre as 100 cidades melhores com qualidade de vida para se viver. O que nós queremos deixar de legado é uma cidade mais estruturada, com saúde forte, com educação forte, uma cidade segura e com franco desenvolvimento no desenvolvimento econômico. E é isso que nós estamos fazendo. Então são pontos que Vitão vai ser lembrado junto com o Bruno Barnabé, com toda a nossa equipe, de ter construído um novo caminho para a nossa Capivari. Um caminho que coloca Capivari no cenário nacional de maneira positiva. É isso que nós estamos fazendo. Nós conversamos com o prefeito Vitão Ricomini, o administrador, o gestor da cidade de Capivari, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Prefeito, bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe. E sucesso também ao capivariano. Muito obrigado, Heitor. Agradeço ao Grupo Bandeirantes pela oportunidade, né? Os meus secretários que estão aqui me acompanhando, o chefe de gabinete Dadazinho, o Tony Machado, um grande amigo seu, né, Heitor? Parceiro de muitas pautas. O Tony é secretário de Relações Públicas. Agradeço ao presidente da Câmara, o Rafael Massu, que está nos acompanhando, representando a parceria com o Legislativo. E o nosso capivariano, que é e sempre foi um motivo de orgulho para toda a nossa cidade, vai continuar levando o nome de Capivari para o nosso estado e o nosso Brasilzão. E você vai continuar sempre muito bem informado no Grupo Bandeirantes. Continue com a gente. Na Band você está sempre muito bem informado.